Meu nome é Arthur Castelo Branco, e até uma semana atrás, eu acreditava que a maior tragédia da minha vida seria morrer de uma doença rara e fictícia que inventei para testar o amor da minha noiva. Eu estava errado. A verdadeira tragédia estava escrita em letras azuis e brancas na tela fria do tablet que ela deixou na minha mesa de cabeceira, no histórico de buscas do Google. Eu deveria estar dormindo. O Dr. Moraes, meu médico particular e cúmplice relutante neste teatro macabro, havia me dado sedativos leves para tornar minha performance de paciente terminal mais convincente. Mas o medo, um tipo de medo que eu não sentia desde os dias em que comia o pão que o diabo amassou para construir meu império, era um estimulante mais potente que qualquer cafeína. Isabela, minha noiva, a mulher por quem eu moveria céus e terras, estava no banho. O som da água correndo era um pano de fundo irônico para a tempestade que se formava dentro de mim. Ela havia sido um anjo. Nas últimas 2 semanas, desde que anunciei meu diagnóstico, uma desordem neurocutânea degenerativa e altamente contagiosa que batizei de dermopatia de Valois, ela não havia se afastado. Pelo contrário, ela se aproximou. Trocava meus curativos, lia para mim, garantia que eu tomasse meus medicamentos na hora certa e me beijava na testa todas as noites, sussurrando que ficaríamos juntos, não importava o que acontecesse. Na saúde e na doença, meu amor, ela dizia com os olhos marejados de uma sinceridade que partia o coração. E eu, o tolo cínico, comecei a acreditar. Comecei a me sentir culpado pela minha desconfiança, por ter criado essa farsa para testar uma mulher que aparentemente me amava incondicionalmente. Foi essa culpa que me fez pegar o tablet. Eu queria apagar o histórico de minhas próprias pesquisas, os artigos médicos falsos que criei e enviei para mim mesmo, as comunicações com o Dr. Moraes. Queria limpar a lousa, confessar minha estupidez e pedi-la em casamento de verdade sem mais jogos. Foi então que eu vi. As primeiras buscas eram exatamente o que eu esperava. Sintomas dermopatia de Valois. Tratamento para doenças de pele raras. Dermopatia de Valois é contagiosa. Grupos de apoio para parceiros de pacientes com doenças terminais. Meu coração se encheu de um calor agridoce. Ela estava pesquisando, tentando entender, tentando encontrar maneiras de me apoiar. Eu era um monstro por duvidar dela. Continuei rolando a tela para baixo, sorrindo, pronto para deletar tudo e encerrar essa charada. Mas as buscas começaram a mudar de tom. O ângulo da preocupação dela era diferente. Expectativa de vida, dermopatia de Valois avançada. Progressão rápida de doenças neurocutâneas. Testamentos e inventários são válidos se feitos durante doença grave. Direitos de herança da noiva em São Paulo. O calor no meu peito congelou, transformando-se em um bloco de gelo. Minhas mãos começaram a tremer. Isso não era preocupação. Era planejamento. A culpa que eu sentia evaporou, substituída por um pavor frio e rastejante. Rolei mais para baixo, meu dedo deslizando erraticamente pela tela. As palavras que se seguiram foram como socos no estômago, cada uma me roubando o ar, cada uma martelando um prego no caixão da imagem que eu tinha de Isabela. Venenos que imitam sintomas de ataque cardíaco. Como induzir falência de órgãos de forma discreta. Dosagem letal de benzodiazepínicos misturados com álcool. Plantas venenosas indetectáveis em autópsia. Qual a pena para homicídio culposo em caso de negligência médica domiciliar? A última busca havia sido feita há menos de 1 hora, enquanto ela preparava meu chá da noite, que agora estava intocado na mesa de cabeceira. O som do chuveiro parou. Em poucos minutos, meu anjo da guarda, a noiva que chorava ao meu lado e prometia amor eterno, sairia do banheiro. A mulher que não estava apenas esperando eu morrer, mas que estava ativamente pesquisando maneiras de acelerar o processo. Eu não estava fingindo uma doença para testar seu amor. Eu estava, sem saber, vivendo um ensaio para o meu próprio assassinato. E o pior de tudo, eu tinha que continuar o show. Eu tinha que deitar ali, fraco e doente, sorrir para ela e beber o que quer que ela me oferecesse, até que eu pudesse entender como escapar da teia que eu mesmo ajudei a tecer. Para entender por que um homem de 44 anos, com mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, recorreria a um truque tão desesperado e juvenil,
É preciso entender de onde eu vim. Eu não nasci em berço de ouro. Nasci na poeira de uma periferia esquecida de Belo Horizonte, onde o sucesso era medido pela capacidade de manter as luzes acesas e a comida na mesa. Meu pai era pedreiro e minha mãe, faxineira. O amor deles era real, mas estava sempre ofuscado pelo cansaço e pela preocupação. Eu era um garoto magro com óculos de fundo de garrafa e um cérebro que funcionava como um computador. Aos 14 anos, aprendi a programar sozinho em um computador doado para a escola do bairro. Aos 18, ganhei uma bolsa integral para a ciência da computação na USP. Aos 25, vendi meu primeiro software por uma quantia que mudou a vida da minha família para sempre. Aos 30, eu era Arthur Castelo Branco, fundador e CEO da Nexus Soluções, uma das maiores empresas de cibersegurança da América Latina. Mas a transição da pobreza para a riqueza tem um custo. Você se torna um alvo. Minha primeira experiência séria com isso foi com Vanessa, minha namorada da faculdade. Nós estávamos juntos há 5 anos. Eu a amava. Ou pensava que amava. Quando vendi meu primeiro software, a primeira coisa que fiz foi comprar um apartamento para nós. Uma semana depois de nos mudarmos, eu a peguei na cama com o corretor de imóveis que nos vendeu o lugar. Mais tarde, descobri que ela estava com ele há meses, planejando me deixar assim que meu dinheiro estivesse seguro em um ativo que ela pudesse reivindicar na metade. A batalha legal foi feia e me custou quase 1/3 da minha fortuna inicial. Depois dela, vieram outras. Mulheres lindas, inteligentes e charmosas que pareciam me adorar, mas cujos olhos sempre brilhavam um pouco mais quando falávamos de investimentos, não de sentimentos. Aprendi a identificar os sinais. As perguntas casuais sobre meu testamento, o interesse súbito em projetos de caridade que exigiam grandes doações, a maneira como me apresentavam a seus amigos como meu Arthur, o da Nexus, como se meu nome fosse um cargo. Fiquei cínico. Construí muros ao redor do meu coração tão impenetráveis quanto os firewalls que minha empresa criava. Mergulhei no trabalho, acumulando mais riqueza, mas me sentindo cada vez mais pobre em tudo o que realmente importava. Meus pais faleceram, um após o outro, deixando um vazio que nenhum iate ou cobertura poderia preencher. Eu tinha amigos, mas eram parceiros de negócios ou conhecidos de eventos sociais. Eu era profundamente, dolorosamente solitário. Então, Isabela Soares entrou na minha vida. Eu a conheci em um leilão de arte beneficente. Eu estava lá por obrigação, ela por paixão. Ela era a curadora de uma pequena galeria de vanguarda. Era linda de uma forma clássica, com uma inteligência quieta e um sorriso que parecia genuíno. Naquela noite conversamos por horas, não sobre meu trabalho ou meu dinheiro, mas sobre Rothko, sobre a melancolia da arte abstrata, sobre a cor azul. Pela primeira vez em mais de uma década senti alguém me vendo Arthur, o homem, não o milionário. Nosso namoro foi um conto de fadas. Isabela era diferente. Ela insistia em dividir a conta nos restaurantes, mesmo que o valor fosse insignificante para mim. Ela me deu de presente primeiras edições de livros que eu mencionei de passagem, não relógios caros. Ela parecia desconfortável quando eu tentava ostentar, preferindo nossos fins de semana em uma cabana simples nas montanhas a viagens para Dubai ou Mônaco. Ela conquistou meus muros, tijolo por tijolo. Ela conhecia minha história, minha desconfiança. Eu não sou como elas, Arthur. Ela me disse uma noite, seus olhos sinceros fixos nos meus. Eu não me importo com a Nexus. Eu me importo com você. Se você perdesse tudo amanhã, eu estaria aqui, fazendo café para você em uma kitnet se fosse preciso. E eu acreditei nela. Eu acreditei com cada fibra do meu ser. Depois de 2 anos, eu a pedi em casamento no topo do Pão de Açúcar, ao pôr do sol. O anel, um diamante azul raro que me custou uma pequena fortuna, pareceu quase embaraçá-la. É lindo, mas você é tudo o que eu preciso, ela sussurrou. A vida era perfeita. Começamos a planejar o casamento, a procurar uma casa maior, a falar sobre filhos. Mas então, a velha serpente da dúvida começou a sibilar no meu ouvido. Foi durante um jantar com meu advogado e amigo de longa data, Dr. Menezes. Estávamos discutindo os detalhes de um acordo pré-nupcial.
Ela parece maravilhosa, Arthur, disse Menezes mexendo o gelo em seu uísque. Mas você tem certeza? Absoluta certeza? Mais certeza do que qualquer coisa na minha vida, respondi. Eu disse a mesma coisa sobre minha primeira esposa. Ele retrucou secamente. E ela me deixou com metade do meu patrimônio e um gosto amargo por acordos pré-nupciais insuficientes. O amor é lindo, mas a natureza humana é complicada. Você a testou de verdade? Viu como ela reage sob pressão na adversidade? A semente estava plantada. Naquela noite não consegui dormir. As palavras de Menezes ecoavam na minha cabeça, misturando-se com as vozes fantasmagóricas de Vanessa e das outras. E se Isabela for apenas a melhor atriz de todas? O pensamento era venenoso, mas se recusava a ir embora. Foi assim que a ideia da dermopatia de Valois nasceu. Era um plano insano, eu sabia. Mas era a única maneira que eu conseguia pensar para criar a adversidade que Menezes mencionou. Eu precisava ver. Eu precisava saber, de uma vez por todas, se ela ficaria ao meu lado se eu não fosse mais o glamouroso Arthur Castelo Branco, mas um homem doente, contagioso, um fardo. Conversei com o Dr. Moraes, um médico aposentado que estava na minha folha de pagamento como consultor de saúde corporativa. Ele devia muito a mim. Eu havia financiado a clínica de sua filha. Ele protestou, chamou de loucura, antiético, mas no final, ele cedeu. Juntos, criamos a doença. Sintomas: lesões de pele progressivas, maquiagem de efeitos especiais, fadiga extrema, dores nas articulações e, o mais importante, a afirmação de que era altamente contagiosa através do contato com a pele, tornando qualquer intimidade um risco. O prognóstico: incerto, mas provavelmente degenerativo e terminal. A execução foi perfeita. Fingi um colapso após uma corrida. Dr. Moraes fez uma visita domiciliar, realizou exames e deu a notícia sombria a uma Isabela visivelmente abalada. A reação dela foi tudo o que eu sonhei. Ela chorou, me abraçou. Apesar do risco, cancelou todos os seus compromissos e se declarou minha cuidadora em tempo integral. Nós vamos passar por isso juntos, ela jurou. As 2 semanas seguintes foram um borrão de culpa e alívio. Ela era incansável, carinhosa, paciente. E eu, deitado na cama, sentia-me o pior homem do mundo por duvidar dela. Eu estava pronto para acabar com a farsa. Foi nessa noite, a noite em que peguei o tablet para apagar as evidências da minha mentira, que descobri a verdade aterrorizante sobre a dela. Quando Isabela saiu do banheiro, envolta em um roupão de seda branco, com o cabelo úmido e um sorriso triste e amoroso no rosto, eu já havia colocado o tablet de volta na mesa de cabeceira. Meu coração era um tambor de guerra no meu peito, mas meu rosto era uma máscara de exaustão pacífica. Como você está se sentindo, meu amor? Ela perguntou, sua voz um sussurro aveludado. Ela se sentou na beira da cama, o cheiro de lavanda e menta emanando dela. Cansado, murmurei, mantendo minha voz fraca. Mas melhor, agora que você está aqui. Ela pegou minha mão, seus dedos entrelaçando-se com os meus. Eu tive que usar cada grama de autocontrole para não recuar. A mão que me tocava com tanto carinho era a mesma que havia digitado venenos indetectáveis. Eu fiz seu chá, disse ela, pegando a xícara da mesa de cabeceira. Camomila com um pouco de mel. Vai te ajudar a relaxar. Olhei para a xícara, o líquido âmbar fumegando suavemente. Era um cálice de veneno? Uma dose letal de algo para acelerar minha falência de órgãos? Meu instinto gritava para jogar a xícara contra a parede. Mas eu não podia. Eu não podia deixar que ela soubesse que eu sabia. Ainda não. Obrigado, anjo, disse, forçando um sorriso. Você pode deixar aí? Vou tomar daqui a pouco. Estou um pouco enjoado agora. Ela pareceu levemente desapontada, mas assentiu. Claro, querido. Descanse um pouco. Ela se inclinou e beijou minha testa. O gesto que antes me confortava agora parecia uma marcação. Um beijo de Judas. Eu estarei na sala de estar se precisar de alguma coisa. Vou ler um pouco. Ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinho na penumbra, eu olhei para a xícara de chá. O primeiro passo era sobreviver à noite.
Com a mão trêmula, peguei a xícara, fui até o banheiro do meu quarto e despejei o conteúdo na privada, dando descarga 2 vezes para garantir. Lavei a xícara meticulosamente e a coloquei de volta na mesa de cabeceira. O jogo havia mudado. Isso não era mais um teste. Era uma guerra silenciosa pela minha vida e pela minha fortuna. Na manhã seguinte, comecei minha contraofensiva. A primeira ligação foi para o Dr. Moraes. Usei um telefone pré-pago que guardava para emergências. Mude o diagnóstico, eu disse sem preâmbulos. Arthur, o que aconteceu? Ele perguntou alarmado. Não há tempo para explicar. Apenas escute. Ligue para a Isabela hoje. Diga a ela que os resultados de um novo exame de sangue chegaram de um laboratório especializado na Alemanha. Diga que houve um erro. Não é a dermopatia de Valois. É algo chamado síndrome de latência imunológica. Não é contagioso, não é terminal, mas causa uma paralisia muscular lenta e progressiva. O processo pode levar anos, talvez décadas, e me deixará completamente incapacitado, necessitando de cuidados 24 horas por dia. Houve um silêncio na linha. Arthur, isso é... Por quê? Porque a dermopatia de Valois lhe dava um incentivo para me matar rapidamente. Uma paralisia lenta lhe dá um incentivo para me manter vivo, mas miserável, enquanto ela drena minhas contas. Quero ver qual caminho ela escolhe. Quero ver se o plano dela muda de assassinato para exploração financeira a longo prazo. E Moraes, eu preciso de câmeras, em todo lugar, áudio e vídeo. O mais discreto possível. A segunda ligação foi para Menezes. Você estava certo, eu disse, minha voz gélida. Preciso de você. Reúna uma equipe. Os melhores investigadores particulares, especialistas em fraude, tudo. Quero que cada centavo que tenho seja movido, protegido, colocado em trusts impenetráveis. Quero que você prepare os documentos para me declarar financeiramente arruinado. Uma série de investimentos ruins, um golpe de um parceiro de negócios, qualquer coisa que pareça crível. E quero que a notícia vaze, mas de forma controlada. Meu Deus, Arthur, o que ela fez? Perguntou Menezes. Ela fez uma pesquisa no Google, respondi enigmaticamente. E eu preciso que você descubra tudo sobre um homem chamado Bruno e outro chamado Vinícius Tavares. Eu não tinha os sobrenomes deles, mas sabia que um bom investigador os encontraria. Nos dias que se seguiram, eu me tornei o maior ator da minha vida. Eu desempenhei o papel do homem aliviado que não ia morrer, mas devastado pela perspectiva de uma vida de paralisia. Isabela também desempenhou seu papel. Ela chorou de alívio quando o Dr. Moraes ligou com um novo diagnóstico. Isso é uma notícia maravilhosa, meu amor, ela exclamou, me abraçando com força. Não importa se você não puder andar, eu cuidarei de você para sempre. Mas à noite no tablet, o histórico de buscas contava uma história diferente. Custo de cuidadores particulares 24 horas. Como obter procuração total sobre bens de parceiro incapacitado, clínicas de luxo para cuidados paliativos na Suíça, leis sobre eutanásia para pacientes com doenças degenerativas. O plano dela havia mudado. A morte rápida não era mais a melhor opção. Agora tratava-se de me manter vivo, mas legalmente sob seu controle, para que ela pudesse administrar minha vasta fortuna enquanto eu definhava. As câmeras foram instaladas por uma equipe de manutenção do sistema de ar-condicionado. Pequenos olhos e ouvidos que agora documentavam cada movimento dela. Uma semana depois, a primeira parte do plano de Menezes entrou em ação. Um artigo cuidadosamente plantado vazou no principal jornal financeiro do país. Gigante da tecnologia, Arthur Castelo Branco sofre perdas catastróficas. O artigo detalhava um investimento fracassado em criptomoedas e uma parceria que deu errado, sugerindo que minha fortuna havia sido reduzida a uma fração do que era. Eu li a notícia na frente dela, fingindo choque e desespero. Acabou, Isabela. Eu gemi, enterrando o rosto nas mãos. Perdi quase tudo. A reação dela foi uma obra-prima de atuação. Ela me abraçou, dizendo que o dinheiro não importava. Nós ainda temos um ao outro, Arthur. Isso é o que importa. Vamos vender esta casa, nos mudar para um lugar menor. Eu consigo um emprego. Nós vamos ficar bem. Mas as câmeras contaram a verdadeira história.
Naquela mesma noite eu a observei no telefone, falando em sussurros furiosos na varanda. Sim, quase tudo. O desgraçado perdeu tudo. Não, o plano tem que mudar de novo. Não sei, Bruno, preciso pensar. A Suíça está fora de questão agora. Talvez a abordagem original fosse a melhor, afinal, uma overdose acidental de analgésicos. Muitas pessoas com dor crônica cometem esse erro. Bruno. O investigador de Menezes já havia descoberto quem ele era. Bruno era seu ex-namorado, um pequeno vigarista com um histórico de fraudes. Isabela nunca o havia deixado de verdade. Eles estavam juntos nisso desde o início. Meu conto de fadas era uma farsa elaborada, uma longa vigarice para obter minha fortuna. Minha solidão não me levara a um anjo, levara-me diretamente a uma armadilha de duas das mais perigosas criaturas, um vigarista e uma mulher desprezada. A paciência tornou-se minha armadura. Cada dia era um exercício de autocontrole. Eu via Isabela esmagar meus analgésicos para facilitar a ingestão, imaginando se ela estava adicionando algo a mais. Eu a ouvia em chamadas com sua mãe, mas o áudio das câmeras revelava conversas estratégicas com Bruno sobre como liquidar meus ativos restantes. Ela estava se tornando descuidada, frustrada pela minha ruína financeira e pela minha recusa em assinar a procuração que seu advogado convenientemente preparou. É para facilitar, meu amor, ela insistia. Se você ficar pior, eu preciso ser capaz de pagar as contas, administrar as coisas por você. Eu ainda posso assinar cheques, Isabela, eu respondia com a voz fraca, mas firme. Ainda não cheguei a esse ponto. Enquanto isso, a equipe de Menezes trabalhava incansavelmente nos bastidores. Eles rastrearam todas as transações financeiras de Isabela e Bruno, descobrindo uma rede de contas offshore e investimentos obscuros. Eles encontraram provas de que Bruno estava envolvido em esquemas semelhantes com outras mulheres ricas e vulneráveis. Isabela não era sua primeira parceira no crime. A teia era maior e mais sórdida do que eu imaginava. O clímax precisava ser perfeito. Não bastava expô-la. Eu tinha que desmantelar seu mundo, peça por peça, da mesma forma que ela tentou fazer com o meu. O palco seria um jantar de despedida da nossa cobertura luxuosa, que eu disse a ela que teríamos que vender. Convidei a família dela, os pais e a irmã, que sempre me olharam com uma mistura de admiração e ganância mal disfarçada. Também convidei Menezes, apresentando-o como meu único amigo leal que restou. A noite do jantar chegou. Isabela estava radiante em um vestido vermelho, fazendo o papel da noiva corajosa e solidária em tempos de crise. Seus pais, o senhor e a senhora Soares, expressaram sua tristeza pela minha situação, enquanto seus olhos examinavam a sala, provavelmente calculando o valor dos móveis. Eu me sentei em uma cadeira de rodas que aluguei para o evento, parecendo frágil e derrotado. Durante a entrada, levantei minha taça de água. Eu gostaria de propor um brinde, comecei, minha voz um pouco mais forte do que o habitual. A família e a verdade. Isabela sorriu, um sorriso tenso. A verdade, ela repetiu. Sabe, Isabela, continuei. Nos últimos meses, aprendi muito sobre você. Aprendi sobre a profundidade de seu amor e devoção. Eu fiz uma pausa, olhando-a diretamente nos olhos. E também aprendi sobre seu histórico de buscas no Google. O sorriso dela vacilou. Seus pais se entreolharam, confusos. Eu sei sobre a dermopatia de Valois, eu disse. E a cor sumiu completamente do rosto dela. E sobre a síndrome de latência imunológica. Arthur, eu não... Ela começou a gaguejar. Mas o mais fascinante, interrompi, minha voz agora cortante como vidro, foi aprender sobre venenos indetectáveis, procurações e clínicas na Suíça. E claro, sobre seu parceiro de negócios, Bruno. Nesse momento, a porta da sala de jantar se abriu. 2 homens uniformizados, detetives da polícia de São Paulo, entraram na sala. Menezes se levantou calmamente. Isabela Soares, disse um dos detetives. A senhora está presa por suspeita de conspiração para cometer homicídio, fraude e estelionato. A senhora Soares gritou. O pai dela se levantou, derrubando a cadeira. Isso é um absurdo, há um engano. Não há engano, disse Menezes,
sua voz ressoando na sala silenciosa. Ele gesticulou para uma grande tela de TV na parede que até então exibia uma paisagem tranquila. A tela piscou e de repente mostrou o histórico de buscas do Google de Isabela, ampliado para que todos pudessem ver. Em seguida, clipes de vídeo das câmeras escondidas começaram a passar. Isabela ao telefone com Bruno, Isabela esmagando pílulas, Isabela pesquisando leis de herança. Todo o seu plano, Isabela, foi documentado, eu disse, levantando-me lentamente da cadeira de rodas para o choque de todos. Minha doença, minha paralisia, minha ruína financeira, tudo foi uma farsa, um teste, se preferir. E você, minha querida, falhou de forma espetacular. Virei-me para seus pais. Vocês criaram uma monstra, e espero que gostem das notícias da manhã. Enquanto os detetives a algemavam, Isabela finalmente quebrou. Você não pode fazer isso, ela gritou, seus olhos cheios de ódio puro. Eu te amei. Não, eu respondi caminhando até ela. Você amava o que eu tinha, e agora você não terá nada além de tempo. Tempo em uma cela para pensar sobre suas escolhas. Os detetives a levaram para fora, seus gritos ecoando pelo corredor. Seus pais ficaram paralisados, pálidos e humilhados. Menezes colocou uma mão no meu ombro. Acabou, Arthur. Eu olhei para a mesa de jantar perfeitamente arrumada, para a comida intocada, para as vidas que eu havia acabado de implodir. Não senti triunfo, não senti alegria. Senti um alívio frio e pesado. O alívio de ter sobrevivido. Eu tinha ido até o abismo para encontrar a verdade, e a verdade era mais feia do que qualquer doença que eu pudesse inventar. O desfecho foi rápido e brutal, exatamente como Menezes havia planejado. A história explodiu na mídia, mas nós controlamos a narrativa. Fui retratado como a vítima de um esquema sórdido, um homem traído da forma mais íntima possível. A história de Isabela e Bruno e sua rede de fraudes contra famílias vulneráveis tornou-se uma novela nacional. Diante das evidências esmagadoras, as gravações, os registros financeiros, o testemunho de outras vítimas que a equipe de Menezes encontrou, Isabela e Bruno não tiveram chance. Para evitar um julgamento ainda mais humilhante, eles aceitaram um acordo. Isabela foi condenada a 15 anos de prisão. Bruno, com seu histórico, pegou 20. A família dela desapareceu da vida pública, engolida pela vergonha. Venderam a casa e se mudaram para o interior, tentando escapar do estigma que o nome Soares agora carregava. Nunca mais ouvi falar deles. Quanto a mim, o período seguinte foi de reconstrução, não financeira, mas espiritual. A farsa que criei para testar o amor me deixou com uma verdade amarga. Eu estava tão quebrado quanto as pessoas que tentavam me explorar. Meu cinismo e minha insegurança me levaram a orquestrar um engano cruel. E embora minhas suspeitas estivessem corretas da maneira mais horrível, o ato em si revelou minhas próprias falhas. Eu vendia Nexus Soluções. O fogo e a paixão que eu tinha pelo negócio haviam se extinguido, substituídos por um desejo por algo mais real. Com uma parte significativa da minha fortuna, criei a Fundação Castelo Branco para o recomeço. Nossa missão é dupla: fornecer apoio jurídico e financeiro para vítimas de fraude de relacionamento e financiar abrigos para pessoas que escapam de situações de abuso financeiro e emocional. Eu não era mais o homem que construía firewalls para computadores. Eu queria construir firewalls para corações partidos. Passei muito tempo viajando, não para resorts de luxo, mas para lugares onde eu poderia ser anônimo. Trabalhei como voluntário em um orfanato no Vietnã, ajudei a construir uma escola no Quênia. Eu precisava me reconectar com a parte da humanidade que não estava obcecada por dinheiro e poder. Eu precisava me lembrar da bondade. Lentamente, os muros ao redor do meu coração começaram a desmoronar, não por causa de uma nova mulher, mas por causa da minha própria cura. Aprendi que a confiança não é algo que se testa com armadilhas elaboradas, mas algo que se constrói com vulnerabilidade e tempo. E o mais importante, aprendi a confiar em mim mesmo. Meus instintos sobre Isabela estavam certos, mas minha abordagem estava errada. Eu não precisava de um teatro elaborado. Eu precisava ter a coragem de fazer as perguntas difíceis e a força para aceitar as respostas, quaisquer que fossem. Hoje, moro em uma casa modesta na costa de Portugal. O oceano é minha única vizinhança.
Acordo com o som das ondas, não com notificações do mercado de ações. Passo meus dias administrando a fundação remotamente, escrevendo e caminhando na praia. Não estou mais procurando pelo amor da minha vida. Descobri que a paz de espírito é um companheiro muito mais confiável. A solidão que antes me assombrava agora é uma solidão escolhida, um espaço para respirar e ser eu mesmo, sem máscaras e sem testes. Eu fingi uma doença para descobrir se era amado, mas no final, a jornada me ensinou algo muito mais valioso. Como amar a mim mesmo, com todas as minhas cicatrizes e toda a minha força. E essa é uma verdade que nenhum histórico de buscas no Google pode revelar ou destruir. O que você faria no meu lugar? Acredita que os fins justificaram os meios que usei para descobrir a verdade sobre a Isabela? Quero muito saber sua opinião. Deixe um comentário com uma classificação de 1 a 10 para esta história. Se você gostou, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você me ajuda a trazer mais histórias emocionantes e não perde nenhum dos nossos vídeos diários. Assista também ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve. M.